Serbasi, da onde saiu essa vontade, né, de você ensinar sobre investimentos? Foi na sua adolescência? Veio de família já? Você foi uma pessoa endividada? Ou não? Você sempre teve ali suas finanças ok? Luan, eu tinha medo de passar por privações. Tá? Esse era um ponto fundamental. Meu pai nunca deixou transparecer o sentimento de estar faltando alguma coisa. Nunca deixou transparecer que, puxa, estou trabalhando muito para pagar a comida da minha família. Mas o sentimento ficava claro na família que a gente fazia grandes sacrifícios para conseguir ter o pouco que a gente tinha. Uma casa legal. A gente tinha uma casa legal, talvez uma das melhores casas da rua, mas uma casa que meu pai acompanhou a obra, assim, não é todos os dias, era todas as horas, né? Então, se o cara estava desperdiçando areia ali, meu pai estava pegando com a pá. Eu vi o sacrifício do meu pai para manter um carro bem cuidado, uma casa bem cuidada. Só que apesar de ter uma casa legal na rua que a gente morava, na época era quase a periferia de São Paulo. Quem quiser procurar no Google aí, procura Vila Bertioga ali, divisa entre Moca e Vila Prudente. Moca, né, pô? Então, hoje, é uma região legal, era uma meio que onde acabava a cidade na época, né? Mas a gente tinha uma casa legal, só que eu não tinha os brinquedos que eu queria ter. A bicicleta que eu tinha era a bicicleta mais simples que tinha no mercado. Eu vi meus amigos com umas bicicletas legais. E a grande riqueza que eu tinha eram os momentos em família no fim de semana. A família do meu pai era no interior, aquela família italiana que tinha o hábito de se reunir para fazer comida tudo junto. Aqueles momentos, para mim, eram os momentos mais valiosos, como se fosse o momento da chegada do Papai Noel. Assim. Então, fim de semana na casa da tia era melhor que um dia de Natal em casa. Quando eu comecei a escolher minha carreira, eu queria, primeiro, fazer o meu maior esforço possível no começo para não passar na minha vida o sacrifício que meu pai passou. Imagino. Então comecei a trabalhar muito, comecei a ponderar muito sobre questões de carreira que iriam me dar valor no longo prazo. Quando eu comecei a trabalhar muito, comecei a juntar muito dinheiro. Inicialmente a ideia era só casar bem, mas teve uma confluência de valor, de situações bem interessantes ali. Eu me preparando para o casamento. Na verdade, quando o casamento estava quase acontecendo, foi a eleição do primeiro governo Lula. Ali o mercado financeiro estava um caos, estava se desmanchando, medo do PT chegar ao poder e tal. Eu peguei a bolsa barata, com a minha renda em crescimento, e comecei a falar sobre isso. E falar para os meus alunos, olha, você for estudar as bolsas, né, a bolsa no Brasil, tem empresa, cara, que se você vender os ativos que ela tem, se vender as bombas de gasolina, os tanques da BR Distribuidora, cara, vale muito mais do que as ações na bolsa. Aí você já... Cara, por que você não compra, né? Algumas empresas que são perenes, que estão baratas e tal. E eu ajudei muitos alunos a comprarem bons ativos. Alguns até compraram mais que eu, porque ganhavam mais do que eu. E aquilo começou a ganhar repercussão. Tem muita gente que começou a se dar bem. Eu alcancei um patrimônio que me permitiu independência financeira muito cedo, porque eu estava trabalhando demais e não conseguia gastar o que eu ganhava. Não dava tempo. Não dava tempo. Tanto eu quanto a minha esposa, a gente não tinha filhos. Cara, vocês trabalhavam quando direto. eu tinha tempo livre, ela estava viajando, porque ela fazia vendas no Nordeste. Aí você estava descansando em casa, não saía. Cara, descansando, vou preparar uma aula nova, preparar algo melhor. Então foram uns 3, 4 anos entre a eleição do Lula, 2002 e 2005, que foi quando eu alcancei a independência financeira, que a Bolsa se multiplicou por 5. Nossa. Pode ver o histórico de Bovespa, ela foi de 10 mil para 50 mil pontos. Nessa multiplicação, meu patrimônio estava lá. Eu não consegui ajustar meu padrão de vida para consumir mais. E quando eu alcancei a independência financeira, não que a vida estava luxuosa, os números eu tenho de cabeça até hoje, eu tinha 1 milhão de patrimônio, era muito naquela época, seria hoje equivalente a uns 3, 4, era bastante para o momento que eu vivia, considerando a correção. Mas eu tinha um custo de vida de R$3.800 por mês. Então eu tinha um carro popular, um apartamento que... um dormitório e meio, um dormitório e um escritório, era o suficiente, eu podia parar de trabalhar. Não parei, porque quando eu não precisava mais do dinheiro, eu comecei a aceitar só os trabalhos que eram muito interessantes para mim. Comecei a dar palestra de graça, comecei a escrever livros que eu não esperava vender, comecei a preparar apostilas de cursos que eu poderia lançar no futuro, mas que se não lançasse, pelo menos era um conteúdo organizado. Então eu comecei a me dedicar a multiplicar. E curiosamente, o fato de estar fazendo algo que eu gostava, comecei a ter mais convites para fazer mais. Legal. Então, um livro fez sucesso, o segundo fez mais sucesso ainda, a editora começou a encomendar o terceiro, o quarto, o quinto. Foi uma sequência grande de livros. 1, 2, 3 palestras não remuneradas deram certo, começaram convites para palestras remuneradas. E quando eu vi, eu estava falando do assunto para muito mais pessoas. E tudo começou quando lá atrás eu vi o Brasil com juros de 24% ao ano. Nossa. Eu aprendi um pouquinho de matemática financeira, eu falava, cara... a conta não fecha, com né? esse juro, se a pessoa cuidar um pouquinho da inflação, se ela administrar a inflação,
Ela ganha tanto dinheiro no Brasil e não dá para ganhar esse dinheiro nos Estados Unidos, no Japão, na Suíça, na Alemanha. Por que as pessoas não aproveitam? Por que o produto de crédito mais utilizado no mercado é o cheque especial? Então, por não me conformar com aquilo, eu comecei a fazer barulho. Entendi. Pô, alguém me permite dar uma palestra para 30 pessoas? Eu vou. Pô, tem um programa de rádio aonde? Oeste de Santa Catarina. Quanto que é a audiência? 3 mil pessoas? Eu vou falar. Vou lá. Me permita falar, porque eu tenho uma ideia aqui para as pessoas mudarem de vida. E com isso eu fui construindo uma reputação bastante interessante. Não era o dono do saber. Cada livro que eu escrevi era respondendo às críticas e dúvidas dos livros anteriores, mas eu fui amadurecendo o meu conhecimento. Meus leitores dizem que meu melhor livro é o livro mais recente, A Riqueza da Vida Simples, em que eu faço um convite, não é o que eu trouxe para você. Né? Que eu já ganhei o livro, gente. O Cartas a um Jovem Investidor é um livro que eu lancei em 2008. Obrigado. Aí ele ficou velho, já não era atualizado, eu reescrevi ele para lançar agora. Mas livro original eu escrevi no pouquinho antes da pandemia, A Riqueza da Vida Simples, falando da minha experiência sobre uma casa sustentável, falando da lógica de que, puxa, se eu não consigo bancar minha vida, tem muita gente correndo atrás de renda extra. Pô, mas renda extra, às vezes você tem um filho em casa. Vai deixar seu filho sem a sua atenção? Por que, em vez da renda extra, você não simplifica a sua vida? E aí eu fiz um laboratório. Minha casa de campo nada mais foi do que um exercício de um estilo de vida. A palavra técnica é sobrevivencialista, né? Um estilo de vida que eu não dependa de governo, não dependa de ninguém. Se acontecer uma hecatombe ali, eu consigo plantar no meu sítio, eu consigo criar galinhas e não preciso pagar água, não preciso pagar energia, não preciso de ninguém cuidando do meu esgoto, né? É um sítio autossustentável. E curiosamente, na ponta do lápis ou na linha da planilha, aquela casa de São Roque que as pessoas veem na minha rede social, um terreno de 6 mil metros quadrados, eu consigo pôr 20 pessoas dormindo ali, é uma casa que me custa 1/8 do meu apartamento no centro de São Paulo. E é um apartamento, legal, bom padrão, 200 metros quadrados, mas é um apartamento normal. E é 1/8, né? 1/8. 1/8 se eu vender um apartamento, o que eu gasto em 8 meses da minha casa empata com um mês do apartamento. Então é assim, estamos falando de uma casa a 55 quilômetros do centro de São Paulo. É pertíssimo, né? Então, muito perto. Quantas pessoas não lamentam que, poxa, estou me sufocando com um aluguel aqui na comunidade, na favela? Estilo de vida simples. Cara, mas às vezes se deslocar um pouquinho pode significar você ter uma casa que permite plantar um pé de fruta, permite plantar alguma coisa que você... Suas alfaces, sua horta, ter qualidade de vida, ter espaço, ter onde receber os amigos, a família, né? Ter uma vista. E se deslocar um pouco mais para o trabalho, quanto? 10 minutos a mais. Ter essa mobilidade geográfica faz uma diferença muito grande. Então, a essência da Riqueza da Vida Simples é parar e pensar o seguinte: você ganha pouco? Onde que as pessoas que ganham o que você ganha vivem bem? Verdade. No Brasil, uma família que ganha 2 mil, 3 mil reais por mês no interior do Piauí e Maranhão, às vezes está com uma casa à beira de um lago, de um rio, está pescando, está vivendo bem e está sem dificuldade alguma, pagando até plano de saúde. Ou, se a questão não é o quanto você ganha, mas onde que as pessoas que fazem o que você faz estão ganhando mais? Porque a sua atividade é escassa. No Brasil, a gente tem